parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Esse trecho está em Isaías 61, versículo 1. Desde a fundação do movimento Aliança de Misericórdia, vivemos sob a luz da palavra, buscando fazer a vontade de Deus. Foi pela compaixão com os pobres que a aliança nasceu, e o desejo dos nossos fundadores era devolver a dignidade própria dos filhos de Deus aos mais necessitados. E no programa Parte de Nós de hoje, vamos conhecer uma evangelização muito cara ao nosso movimento, a evangelização de rua, momento em que tocamos não apenas a miséria material, mas principalmente aquela que tira a liberdade, desfigura os rostos e maltrata o coração. Vamos aos bolsões de miséria para anunciar a misericórdia, o amor de Deus e a possibilidade de uma vida nova. E mais uma vez, quero agradecer a você que está acompanhando o nosso programa, mandando o seu pedido de oração, como é o caso da Marina, de Cabreúva, São Paulo, da Márcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e do Júlio César Beira, de Curitiba, Paraná. E você também pode mandar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, que é o 11 99665 5599, pois queremos orar por você. A missionária Meire de Calcutá está no movimento Aliança de Misericórdia desde a sua fundação, e são os pobres que mais tocam o seu coração. Viver com eles, por eles e para eles é o que faz do seu chamado sua verdadeira missão de vida. Ela já fez várias experiências de viver nas ruas com eles, mas sempre que volta a Cracolândia, região central de São Paulo, o seu coração se enche de compaixão por esses irmãos. Muitas dessas pessoas que estão nas ruas, nas calçadas, por tantos diálogos que a gente tem tido com elas, a maioria já quebrou o vínculo familiar. Então, assim, pela falta de perdão, pelos traumas vividos na infância, na adolescência, abusos. Então, assim, eu não acredito que ninguém vem aqui porque quero estar aqui. É um prazer estar na Cracolândia, eu não acredito nisso. Mas houve um rompimento na vida deles. E aí eles querem preencher esse vazio, essa solidão, e aqui chega, aqui encontra acolhida, aqui encontra apoio dessas pessoas e vai experimentando, né, uma droga, outra droga, e vai chegando a ponto de ficar totalmente dependente daquilo ali e dificilmente querer sair desse ambiente, porque eles não encontram mais forças para sair dali. Mas acho que é muita situação interior dentro deles, na falta de perdão familiar, assim, é nítido em todos eles. Houve um rompimento muito forte. O fato de estarmos na rua, no meio deles, convivendo ali com eles, devolve a eles um desejo, uma esperança que eles têm jeito. Então muitos deles nos aproximam pedindo ajuda. Me tira daqui, não quero mais ficar aqui. E é uma violência, não é fácil, não é simples, né? E a gente procura, no primeiro momento, acolher e desaparecer com eles desse espaço Cracolândia, porque a tentação de voltar é muito grande, né? E claramente a gente ali conversa, explica como que é, né, os esquemas nas casas de acolhida ou casas de recuperação que a gente conhece, outras fraternidades irmãs que nos ajudam, como é o procedimento de disciplina, e muitos deles querem sair, né? Então aí a gente encaminha, claramente assim, acho que sozinho a gente não pode fazer nada, né? Eu sozinha na rua não faço nada, não adianta. Então, assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda financeira para poder até mandar uma passagem para eles, para poder mandar para lugares distantes. E também, assim, do apoio, né, das necessidades pessoais que cada um deles tem. Então, assim, a gente tem que unir as nossas forças, unir as nossas mãos para que a gente possa fazer ainda mais, né? Então, assim, acho que é uma necessidade grande, são as casas, estão sempre cheias, né? E às vezes a gente não consegue atender todo mundo que pede para sair da rua, porque não encontramos lugares para levá-los, né? Isso, sem dúvida, é muito nítido a gente chegar na Cracolândia, quando a gente vai entrar no fluxo,
Eles mesmo abrem o corredor para a gente entrar e grita, a igreja está aqui, a igreja está aqui. Então eles vão abrindo o corredor, vai abrindo o corredor e a gente vai passando. E aí eles batem no nosso ombro, obrigada igreja por estar aqui conosco, né? Então acho que no meio daquelas trevas, eles reconhecem a luz de Cristo. E nós que estamos ali no meio. Um grande obrigado aos pobres, porque eles me permitem de ser uma pessoa melhor. Gratidão imensa por eles. Brenda faz parte da comunidade de Aliança e deixou tudo para fazer a experiência de viver um ano na Fraternidade da Rua, se doando às pessoas que vivem à margem da sociedade. Mas para ela, dar toda a sua vida para Deus, através dos irmãos que sofrem, faz toda a diferença. Andar no meio do fluxo, para mim, é algo que me deixa, às vezes, com um sentimento bagunçado, né? Tem hora que você se sente muito impotente andando ali no meio, né? A situação realmente é deplorável, né? Você vê as pessoas que perderam a identidade, elas já não sabem mais quem elas são, né? É como se você estivesse andando no mundo de bichos, mas são pessoas, né? Mas hoje eu comentava isso, né? Que o que eu vejo de espiritual andando na Cracolândia. Eu percebo que eu realmente não sou nada, né? Não sou nada, que a gente precisa de Deus. Então, assim, essa impotência de estar lá com eles me faz entender que realmente ali o milagre só acontece por Deus. E levo isso para a minha vida, né? Que eu não sou nada. Independente da área da minha vida, eu por mim mesma, Brenda, não consigo fazer nada. Eu preciso de Deus. Assim, não só eles, mas eu também preciso ser totalmente dependente de Deus. Eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei, assim, de estar nas ruas, é saber, né? Saber como lidar com o outro. Eu falo na questão da paciência, do saber ouvir, de se colocar no lugar do outro. Porque na rua a gente vai encontrando esses diversos tipos de realidade, né? Mas você tem que saber a todo tempo se colocar no lugar dele para ter tempo para ouvi-lo, para ter tempo, né, para pensar, para dar uma boa resposta. Então acho que o maior desafio é você compreender o porquê eles estão na rua, para não ter esse olhar de julgamento, né? Para já não ter uma opinião formada o porquê ele está ali na rua, né? Muitos irmãos, né, algumas vezes que a gente ficava longe das ruas, reconhecia que a gente era a própria luz, né, dizendo que a gente não poderia sair das ruas porque a gente era a luz no meio das trevas. Então eu acredito que a gente foi essa presença, né? Ser missionário, estar no meio deles, é ser a presença de Jesus e ser a luz no meio das trevas. Os pobres são os principais alvos da missão da Aliança de Misericórdia. E desde que os fundadores responderam a esse chamado, ela não cansa e nem descansa de lutar por eles. Porém, sabemos que sozinhos não conseguimos fazer tudo o que é necessário. Por isso, contamos com comunidades irmãs que também trabalham para dar dignidade a esses irmãos, como é o caso da Fraternidade Toca de Assis. Acho que uma das maiores motivações dessas pessoas estarem nas ruas é a falta de oportunidade, mas muito mais do que a falta de oportunidade, é a falta da experiência do amor de Deus na vida delas. Eu acredito que o amor de Deus pode transformar a vida delas. O pretexto de levarmos comida, pastoral de rua, estarmos ali, é apenas uma isca para fazer presença de Jesus na vida dessas pessoas. Eu acredito que a presença de Jesus é capaz de mudar essas pessoas. A motivação maior é por causa de Jesus, que é capaz de mudar essas pessoas. Primeiramente, nós precisamos pensar na situação que nós vivemos hoje dentro da Cracolândia, né? As pessoas têm necessidades básicas, água, higiene, coisas muito simples. A princípio, eu acredito que nós precisamos fazer uma atuação concreta nessas atividades, porque ninguém consegue mudar de vida tendo necessidades básicas. Um grande exemplo, a sede. Esses dias nós tivemos experiência de levar diariamente mais de 300 litros de água e você percebe que saciando a sede, a fome, essas pessoas elas passam a ter pensamentos de oportunidade de mudança de vida. Primeiro é se saciar a fome, depois pensar na reconstrução até mesmo de vínculos familiares para essas pessoas. Fazer parte da Fraternidade da Rua faz com que você sinta a dor daquele irmão que está abandonado à própria sorte, mas também te faz contemplar verdadeiros milagres que Deus é capaz de realizar através dos missionários que se doam com tanta alegria, como aconteceu no testemunho presenciado pela Aline. Eu acho que dentro de todo ano de missão, o que mais me marcou mesmo assim é a história da Coquinha, né?
era uma usuária que ela estava na rua desde os 8 anos de idade. Então, quando a gente encontrou, ela já tinha 45 anos, né? E aí, dentro desse tempo na rua, ela sempre foi usuária de tudo, né? Então, assim, ela era um caso improvável de que conseguisse sair daquele lugar, né? Pelo histórico, pelo uso excessivo das drogas. E, né, ver hoje a Coquinha, ao retornar em Brasília recuperada, me marcou muito. Foi algo que ficou muito forte, né? Acho que é capaz, o ser humano é capaz, né, de ter essa mudança, assim. O que me levou a ir para as ruas foi a partir de uma experiência que eu tive dentro da Cracolândia, onde eu passei 10 dias de missão. E aí isso mexeu muito comigo, ficou muito forte nessa experiência. E aí quando eu recebi o convite para morar 1 ano, né, eu lembrei dessa experiência que eu tive, né, e do quanto eu saí viva dela. Então isso também foi um pontapé para que eu fosse. Acho que essa experiência, de fato, é uma experiência de família, né? Eu vivi em uma grande família, né? Com pessoas que eu nunca tinha visto, não conhecia, né? Mas que algo me ligava a elas, né? Que era Deus, de fato. Nessa experiência de poder levar Jesus ao outro, né? E me faz ter comunhão e me faz ser família. Então eu saio dessa missão muito diferente, né? Porque mexe muito com a gente, com aquilo que a gente é, com o conceito que a gente tem, né? De fato, é urgente. Deus chama e Ele tem pressa, né? Porque é caso de vida ou morte mesmo, evangelizar. Então a gente percebeu que estar ali é muito mais fácil com que eles se aproximem, que eles tenham o desejo de sair. Muitas vezes 1 dia, 2, não consegue criar vínculo. Então a nossa presença, a permanência em um local gera esse vínculo e gera força para que eles saiam. E eles sabem que a igreja está ali. Né? Foi muito importante que nesse tempo eles não chamavam a Aliança de Misericórdia os missionários, eles sabiam que a igreja estava lá. Então para nós isso era muito importante, né? Que eles soubessem, que eles tivessem contato com essa igreja. A evangelização em lugares como a Cracolândia requer dos missionários um coração aberto e desejoso pelas almas, ousadia apostólica e sensibilidade à voz do Espírito. Aqueles homens e mulheres que muitas vezes são apenas estatísticas para a sociedade, são para nós terra sagrada, local da manifestação poderosa da misericórdia do Senhor. Para o irmão Lucas, que tem muita experiência com os irmãos em situação de rua, o que mais toca o seu coração são as histórias dessas pessoas e a possibilidade de proporcionar a elas um encontro com Jesus e a recuperação através de nossas casas de acolhida. Tem uma experiência que me marcou muito aqui na Cracolândia, foi a primeira, né? Não só por ser a primeira, mas pela intensidade, pelo conteúdo, ela me marcou, né? Porque realmente ela retrata aquilo o que eles vivem. Foi assim, estava acontecendo a missa, e aí eu vi que tinha vários irmãos assim sentados na grade, assim nas laterais, assim, do altar ali, longe do altar, na verdade. Aí eu, de vez de ficar perto do altar, eu me aproximei deles, de um em especial, eu e outra missionária. Ele se chama Paulo, e eu conversando com ele, eu vi que ele estava mexendo com os lábios no momento da oração da Ave Maria. Me aproximei dele, porque já vi que era cristão, sabia alguma coisa. Comecei a conversar com ele, e ele contou a história dele. Ele era catador de lixo, trabalhava com reciclagem. E ele falava que tinha um depósito, vendia assim, mas, enfim, não usava droga. Em determinado momento da vida dele, ele teve uma desilusão, uma briga, né, dentro com a mulher dele, com a esposa dele. Acabou que vendeu o carro, vendeu as coisas que tinha. Fez uma primeira vez, experimentou a droga uma primeira vez. E durante períodos assim seguidos, começou a usar. Então ele acabou perdendo todo o carro, perdendo todo o dinheiro que ele tinha e chegou em situação de rua, né? Mas foi forte escutar uma frase dele que falava assim: Lucas, antes eu catava lixo, então eu catava reciclagem, né? E catava lixo pelas ruas. Só que hoje eu me sinto o próprio lixo, né?
E assim, quando ele falou assim, eu me sinto o próprio lixo, assim, aí me doeu mesmo, porque realmente a posição que ele estava, jogado, assim, jogado mesmo, né, do lado de uma sarjeta, a Cracolândia é um lugar sujo, né, as calçadas tudo sujo, ele estava jogado no chão. Eu vi que realmente era o sentimento que ele estava expressando, era a verdade dele, ele se sentiu um lixo. Aí o interessante foi que ele se levantou, pegou o cachimbo dele de fumar crack, que era aquilo que era o que ele tinha ali na mão, falou assim, mas tem uma mudança, né? Falei do processo de recuperação, de acolhida dele. Eu falei assim, não, mas eu quero então. Ele levantou, pegou o cachimbo, colocou na frente, diante de Nossa Senhora, no altar ali, em cima do altar, de frente da imagem de Nossa Senhora, voltou e sentou, né? Naquela noite a gente veio, subiu aqui para cima, e ele não estava ainda muito seguro. Eu falei, que história é essa? Os meninos querem me acolher, tudo bem. Subiu aqui para cima. Nisso que subiu, ele ficou sentado do lado de fora. E a gente não conseguia acolher ele aqui dentro e tal. Aí, como a gente não tinha onde enviar ele para dormir aquela noite, eu falei, já que eu estou morando na rua esses 10 meses, né? Esse tempo todo a gente morou na rua, eu falei para ele, ó, se a gente não conseguir um lugar para te acolher nas nossas casas, eu saio dali e durmo com você na rua. Eu, a outra missionária, a Aline, que estava junto, a gente dorme com você na rua e amanhã cedo a gente vai para uma casa de acolhida, né? Porque já era tarde, já era 9h30 da noite, quase 10 horas. Só que aquilo ali, quando ele escutou aquilo, ele falou, nossa, realmente eles estão lutando pela minha vida, eu não sou um lixo, né? Aceitou. Hoje ele está numa das nossas casas, está lá em Rio das Pedras, bem, né? Fez um trato, tirou barba, cortou o cabelo, então isso me marcou muito, né? Assim, esse sentimento é o sentimento de muitas pessoas, se sentem lixo mesmo, né? E se a gente olha com uma latinha de refrigerante jogada na rua, se a gente vê uma garrafa PET ou um cobre jogado na rua, a gente entende que tem valor aquilo que eu posso reciclar, muito mais ainda a gente deve ter esse olhar quando a gente olha um ser humano, né? Seja em situação de droga, seja em situação de prostituição, a gente tem que entender que ele vale muito mais, né? Antes de ser sacerdote, o padre Paulo era médico e conheceu a região da Cracolândia neste período. A convite da Aliança de Misericórdia, ele voltou lá para celebrar uma missa com esses irmãos e sentiu muito forte a presença de Jesus e se emociona ao falar desse momento. Olha, foi uma experiência única mesmo, porque eu fiquei me lembrando de mim antes, ainda na residência médica, tendo um primeiro encontro, primeiro amor com Jesus, que quando vim aqui, e de repente eu me vi ali como sacerdote, na hora da consagração mesmo, e também, claro, na hora de caminhar com Jesus ali, foi algo que me tocou muito, me emocionou, e principalmente também aquelas pessoas que se rendem ao amor de Jesus, né? Que querem um abraço, que me abraçam, que eu sentia quando eles apertavam, como se você levasse um pouco de amor a um lugar que parece que é mais seco, mais sem vida. Eu lembro daquela passagem do Vale dos Ossos Ressequidos de Ezequiel, né? Você chega ali e vai soprando, até que aqueles que não têm nada começam a ter carne, começam a ter vida. Muitos ali no meu ouvido diziam obrigado, obrigado, eu precisava disso, eu queria muito isso. E outros, às vezes, nem falava nada, mas abraçava com muita força, né? Então, eu espero que o amor de Deus tenho certeza que o amor de Deus esteve naquele lugar, que tocou muitos corações. Jesus realmente entrou no coração de muita gente, mesmo que seja de uma forma inconsciente. A gente viu claramente alguns, né? Mesmo aqueles, eu também tenho uma esperança que mesmo aqueles que não estavam nem olhando, foram tocados, foram seminados com a semente do amor de Jesus, que um dia vai crescer e vai tirar muita gente dali. O pastor Rossano é proprietário de um estacionamento na região da Cracolândia, e ao contrário de muitas pessoas que não querem nem passar perto deste lugar, ele acredita que estar ali é uma oportunidade que Deus lhe dá para olhar para esses irmãos e ajudá-los da maneira que ele puder. A coisa mais importante é a gente não perder a nossa humanidade. É natural, né? Tudo que nos ameaça nos leva a temer, a responder de uma forma ruim, né? Hoje a psicologia chama isso de inteligência emocional, sequestro da amígdala, tal. Na Bíblia, Paulo, há 2000 anos atrás, chamava isso da carne da luta contra o espírito. Então é óbvio, você chega numa Cracolândia, um lugar que as pessoas estão imundas, você sente medo de assalto, você sente
seu negócio está sob ataque, sua moradia, você não tem liberdade de ir e vir, aquele cheiro terrível. O impulso da carne, ele tira daqui e acaba com esses caras, né? Mas a questão é que nós somos muito mais do que carne. Jesus, em Mateus 25, de 31 a 41, se não me engano, ele fala que quando o rei voltar, ele vai separar à sua direita aqueles que são como ovelhas, que são aqueles, ele fala, vocês que me acolheram, que me deram água quando eu tinha sede, que me visitaram em prisões, que cuidaram de mim quando eu estava doente, me deram comida, me vestiram, entrem no gozo do Senhor, venham para o reino que Deus criou para vocês desde a fundação do mundo. As pessoas, mas quando fizemos isso, Jesus? Ele diz, toda vez que vocês acolheram um desses pequeninos. Então, a primeira coisa, quando a gente olha para eles e joga preconceito, joga as nossas emoções ruins e transforma eles numa coisa que não tem mais humanidade, na verdade eu estou abrindo mão da minha humanidade. Isso não pode acontecer, em momento nenhum. Esse é o nosso desafio. Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Isso está em Mateus 25:40. Não vamos esquecer as palavras do nosso Mestre Jesus, pois foi por ouvir esse apelo de cuidar dos que mais precisam que o nosso movimento Aliança de Misericórdia nasceu. Faça sua doação através do Pix, doe@misericordia.com.br. Mande para nós uma mensagem em nosso WhatsApp, que é o 11 996655599, e torne-se assim um filho da misericórdia.